Aprender, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no 10º domingo do tempo comum e hoje nós escutamos o chamado de Mateus no Evangelho e aquele grande convite à misericórdia que Nosso Senhor faz aos seus ouvintes. Antes de tudo, é interessante olharmos o local onde São Mateus coloca o seu chamado. Coloca após narrar 10 milagres que Nosso Senhor realiza. É interessante notar como o próprio evangelista percebe que o grande milagre que o Senhor realizou foi o ter tirado da morte, foi o ter tirado das preocupações do mundo. Realmente ele é o 11º milagre de Nosso Senhor. Mas São João Crisóstomo, comentando esse texto, ele diz, mas por que Cristo não o chamou logo no início do seu ministério, junto com Pedro, João, os demais apóstolos, ele que deveria escrever o Evangelho, por que ele não começou desde cedo a acompanhar Nosso Senhor nas suas pregações? Porque o Senhor sabe o momento oportuno, vai responder São João Crisóstomo. Ele sabe quando nós estamos preparados para responder de modo positivo. Ele sabe quando o nosso coração está formado para dar aquela resposta à graça de Deus. Mas também é interessante notar que o evangelista Mateus é muito humilde ao narrar a sua vocação, porque ele não esconde aonde estava, não esconde o seu passado de publicano, a sua antiga profissão, porque isso serve para exaltar o poder da graça de Deus. Aquela profissão odiada, foi dali que o Senhor o tirou. Cristo não esperou que ele deixasse a profissão para o chamar, mas o chamou nesse contexto, naquela realidade que era considerada injusta e desprezível. É assim que a graça de Deus se manifesta, quando arranca um homem do pecado e o transforma em apóstolo. Aqui está o grande milagre. Assim aconteceu com Mateus, assim aconteceu quando Paulo perseguia a igreja, assim acontece também nas nossas realidades. Por isso, não existe nenhuma condição de vida que não seja impossível que o Senhor toque, que o Senhor nos chame à conversão. E o Senhor aproveita todas as circunstâncias. Nós vemos isso no Evangelho, na sua pregação, em meio aos milagres, em meio às correções, em meio à convivência à mesa. O Senhor sabe que é preciso dar vida aos que se encontram na morte, perdoar aqueles que se encontram na culpa, dar esperança àqueles que estão no desespero. Hoje Nosso Senhor se apresenta nesse Evangelho como médico, porque Ele se aproxima da nossa enfermidade, mas Ele não oferece um remédio capaz apenas de aliviar os sintomas do pecado, mas capaz de arrancar a própria raiz das nossas doenças espirituais. Ele se apresenta como o pastor que procura a ovelha. Ele se apresenta como juiz, como aquele que se inclina com misericórdia às nossas culpas. Ele se apresenta como o ressuscitado, aquele que se aproxima dos túmulos dos nossos pecados e da nossa morte. Mas aqui também tem um detalhe no Evangelho de hoje interessante e nós devemos tomar muito cuidado. Hoje os fariseus interrogam os discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? São João Crisóstomo, comentando esse trecho, ele vai dizer: os fariseus procuram separar os discípulos do mestre. Eles procuram semear as suspeitas no coração do mestre. E essa é uma estratégia de divisão e de inveja dentro da igreja. Irmãos, e nós estamos rodeados dessa realidade de levantar suspeitas, de criar divisões. Um lado A, um lado B. Alguém que se diz mais fiel, alguém que se diz mais atualizado. Irmãos, nós devemos ser fiéis ao Evangelho e a nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que conduz a igreja. Nós não devemos estar de um lado ou de outro, nós devemos ser fiel àquilo que Ele nos pediu. É isso que nos faz verdadeiramente discípulos dele. Não quem acha que está mais correto do que o outro porque está aqui ou porque está ali. Nós devemos tomar cuidado porque
o demônio continua ainda gerando divisão e inveja dentro da igreja. E é por isso que uma missão nossa é rezar para que Deus reconstitua a unidade no seu corpo, para que não seja a liturgia causa de divisão, para que não seja o aspecto caritativo e social da igreja causa de divisão, mas que o Senhor nos ajude a mantermos unidos nessa única barca, que é a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Mas depois o Evangelho de hoje encerra com uma afirmação que nós já escutamos muitas vezes, mas às vezes nós não entendemos. Quero a misericórdia e não sacrifício. Esse trecho, quero misericórdia e não sacrifício, ele se encontra em 2 livros do Antigo Testamento. Ele se encontra quanto no primeiro livro de Samuel, mas ele também se encontra no livro do profeta Oséias, que nós lemos hoje na primeira leitura. E para entendermos isso, que é a finalidade do chamado que o Senhor nos fez, a sermos esta obra de misericórdia, então nós precisamos entender o contexto desse livro do profeta Samuel. O profeta Saul havia reservado para Deus uma série de ovelhas, de cabritos, para oferecer o sacrifício. Mas o profeta Samuel o reprova com força, dizendo que Deus não havia lhe pedido para reservar esses animais. E ainda disse, é melhor obedecer do que fazer sacrifícios. Ou seja, Deus não tem necessidade das nossas ofertas, mas Ele tem necessidade da nossa obediência, da nossa docilidade a Ele. Ou seja, estar na vontade de Deus, fazer aquilo que Ele nos pede é o seu grande desejo. É claro que o livro do Êxodo, do Levítico, já havia prescrito esses sacrifícios. Então, Saul não é que está fazendo algo totalmente negativo. O problema é que nós devemos recordar que todo o universo já pertence a Deus e que a grande oferta, sem excluir aqueles sacrifícios necessários e fecundos na vida espiritual, mas nós devemos entender que a oferta da nossa obediência a Deus, o não se pertencer, é o grande sacrifício que Deus espera de nós. Depois também o livro do profeta Oséias vai nessa mesma direção, onde ele diz, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Assim, se por um lado é positivo o valor do sacrifício, pois é um reconhecimento da soberania de Deus e ao mesmo tempo de fazer uma oferta daquilo que nós entendemos como precioso, mas também nós precisamos entender que o verdadeiro culto que Deus espera de nós é aquela obediência que nos faz atentos àquilo que Deus quer, é aquela docilidade em seguir o que o Senhor nos pede, é em conhecer os mistérios de Deus e agir com amor e misericórdia. O Papa Bento XVI diz que depois do mistério de Cristo na cruz, aonde ele destruiu o templo, o lugar dos sacrifícios finitos, ele abre ao homem um novo sacrifício, o novo culto, que é o homem mesmo. O homem se torna o dom dado a Deus, fazer dom de si. Esse é o pedido e o rumo que a nossa vocação nos dá. Independente se o Senhor nos chamou para uma vida consagrada, ou para a vida matrimonial, ou pelo simples fato de sermos batizados, a nossa vida deve se tornar uma doação total de si a Deus e aos irmãos. É para isso que o Senhor nos resgatou da morte, para que nós sejamos canais de vida para os irmãos e para a humanidade. Irmãos, celebramos nessa semana a festa do corpo e do sangue de nosso Senhor. Realmente comungar é entrar nesta escola de doação de si, pois quem comunga prepara a sua vida para se tornar hóstia para o tempo presente. Peçamos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis à sua igreja e àquele Espírito
que a Eucaristia infunde em nós em toda a Santa Missa. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.